Olá pessoal, então hoje nós vamos começar o estudo das medidas de posição. Então, dado um conjunto numérico de dados, nós podemos determinar as medidas de posição, as de variabilidade ou dispersão, que indicam a representatividade dessa medida de posição, e as medidas de simetria e curtose, que são aquelas que identificam se a curva é simétrica ou assimétrica. Então, hoje nós vamos começar aqui com as medidas de posição. Essas medidas de posição, as mais interessantes são aquelas medidas de tendência central, que são as que posicionam geralmente a maior concentração de valores. Então, como em geral as distribuições são simétricas, a maior concentração de valores está no centro. Então, nós nos interessamos por essas medidas que posicionam os valores centrais, que são as chamadas medidas de tendência central. Dentre as medidas de tendência central, nós nos interessamos pela média, a mediana e a moda. E ainda há outras medidas de tendência, que são as chamadas separatrizes, que nós veremos na sequência. Então, hoje nós vamos começar com a média aritmética. O que seria a média aritmética? É aquela soma de valores dividido pela quantidade. Então, nós vamos representar pelo x barra, e é igual à soma de todos os valores dividido pela quantidade deles. Então, por exemplo, para dados não agrupados, então considerando que eu tenho os dados brutos da distribuição, como que eu calculo a média? Eu somo todos os valores, conto quantos eram e divido por essa quantidade. Nesse exemplo aqui fala da produção diária de uma indústria de refrigerantes. Então, teve os valores 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. Então, teve 7 valores. Então, eu vou somar esses 7 valores e dividir por 7. Então, deu 98 dividido por 7, 14. Então, em média, a produção de refrigerantes dessa empresa é de 14 bilhões de litros. Então, a média seria encontrar um valor que representa essa distribuição, seria um representante desse conjunto de valores. O que acontece às vezes? Por exemplo, nesse caso aqui, 2, 4, 6 e 8. Se nós calcularmos a média, olha, a soma vai dar 20 dividido por 4 é 5. Então, 5 não é nenhum destes valores. Nós dizemos que nesse caso não tem existência concreta. Então, a média é a soma dos valores divididos pela quantidade. Com isso, eu escolho um representante para esse conjunto de dados. Quando esse representante que eu escolhi não é nenhum deles, eu digo que não há existência concreta. Aí, o que nós temos em relação à média? Nós temos os desvios em relação à média. Por exemplo, quando eu calculo uma média, eu preciso saber se o objetivo da média é que esse valor represente esse conjunto. Então, para eu não precisar indicar a produção diária dessa empresa, eu falo que ela produz em média 14. Eu vou imaginar que são os 7 valores todos próximos a 14. Só que como isso não é, nem sempre ocorre, nem sempre a média é uma boa representante desse conjunto, nós devemos calcular o desvio em relação à média, ou seja, o quanto essa média se distancia dos valores reais. Como que nós fazemos isso? Diferenciando cada um dos valores pela média. Por exemplo, para esse conjunto que a produção era 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12, os 7 valores, eu vou pegar cada um deles e diminuir da média. Essas diferenças são chamados desvios em relação à média. Nós vamos nos interessar bastante pelo desvio na sequência quando nós estudarmos as medidas de dispersão ou variabilidade, que são aquelas que identificam quanto boa é a média, no caso, como representante desse conjunto. Hoje aqui é só para identificar algumas propriedades da média. Uma delas é relacionada aos desvios, que diz que a soma dos desvios é sempre nula. Então, se eu calcular a média de um conjunto qualquer que seja, se eu diminuir todos os dados da média, esses resultados são chamados desvios. Se eu somar todos os desvios, sempre dará zero. Observem que nesse caso aqui, nós temos menos 4, mais 0, menos 1, mais 1, mais 2, mais 4, menos 2, vai dar zero, porque fica o valor positivo e o negativo. Observe que todos eles se anulam.
E isso em todos os casos, não é um caso específico desse exemplo. A outra propriedade é da soma algébrica dos valores. A outra propriedade é que somando ou diminuindo o mesmo valor de todos os dados, a média também fica somada ou diminuída desse valor. Por exemplo, se eu, para todos os dados, eu somasse 2, então lá o valor 10, eu somo 2, fica 12, o 14, 16, e assim sucessivamente, todos os 7 valores, calculando a média desse novo conjunto, observem que a média daria 16, que é exatamente 14 mais 2. Então, sempre que eu quero alterar o resultado da média, eu posso aplicar um valor em todos os termos. E isso vale para qualquer operação elementar, seja soma, subtração, multiplicação ou divisão. Veja que multiplicando ou dividindo também dá no mesmo. Por exemplo, se eu multiplicar todos os valores por 3, o primeiro valor lá que era 10, multiplicando por 3, 30. O segundo, multiplicando por 3, 42, e assim sucessivamente com os 7 valores. Se eu tomar a média desse novo conjunto de valores, a média vai dar 42, que é exatamente a média que eu tinha, multiplicada por 3. Então, essas são as duas propriedades elementares em relação à média. A primeira delas é que a soma dos desvios em relação à média é zero, e outra que aplicando qualquer operação em todos os elementos do conjunto, a média também fica operada por esse mesmo valor. Isso serve quando eu tenho que calcular a média, por exemplo, de números muito elevados ou de números muito pequenos, frações decimais. Eu posso multiplicar tudo por 10, por exemplo, os números ficam inteiros, mais fáceis de calcular, e aí depois eu sei que o resultado também ficou multiplicado por esse valor, por 10, por exemplo. Aí o que nós temos? Quando a distribuição, os dados estão agrupados, o que acontece? Aqui nós vimos exemplo dos dados brutos, sem nenhuma organização. Agora, se os dados aparecerem na forma de tabela, aí nós chamamos de média ponderada. A definição de média é a mesma, é somar os valores e dividir pela quantidade. Só que quando eu tenho uma distribuição de frequência, como nesse caso aqui, eu tenho as variáveis e a frequência que ela apareceu. Por exemplo, o número 2 apareceu 4 vezes. A definição de média nos diz que nós temos que somar todos os valores. Então, aqui eu tenho 20 números, considerando essas repetições. Então, para eu não precisar somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 4 vezes, ou 3, 7 vezes, e assim sucessivamente, 20 parcelas nessa soma, o que eu faço? Eu calculo esse produto, a variável vezes a frequência. Então, quando eu multiplico 2 vezes 4, 8, o que esse 8 representa? Ele indica a soma de todos os números 2. Então, ao invés de fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu fiz 2 vezes 4, 8. E aí, ao invés de eu somar 20 parcelas, eu somo somente essas 6 parcelas, que são os 6 valores distintos, sem as repetições. Mas na hora de dividir, eu tenho que lembrar que eu divido pela quantidade de termos, não pela quantidade de repetições. Então, eu não vou dividir por 6. Eu vou somar 6 valores, mas vou dividir por 20. Por isso que a fórmula fica dessa maneira aqui. A soma do produto, do valor pela frequência, pela soma da frequência. Então, aqui a média daria 3,6. Então, esse para o dado, para o conjunto de valores sem intervalos de classe. Quando há intervalos de classe, a fórmula é a mesma, continua sendo calculada a média ponderada. Só que qual a diferença? É que antes é necessário calcular o ponto médio. Lembre-se, quando nós estudamos os tipos de frequência, eu comentei sobre o ponto médio, que é somar os dois valores e dividir por 2. Então, 150 mais 154, 304 dividido por 2, 152. Ou simplesmente observar, olha, está pulando de 4 em 4, então a metade vai pular de 2 em 2. Então, 150 mais 2, 152. 154 mais 2, 156. E assim sucessivamente. Então, aí o que eu faço? Eu desconsidero os intervalos e eu faço o mesmo pensamento que do exemplo anterior, somente com o x e a frequência. Então, eu considero que eu tenho 4 valores 152.
Daí, da mesma maneira, ao invés de eu somar 152, 152, 152, 152 4 vezes, eu simplesmente multiplico 152 por 4. E aí, na hora de dividir, eu lembro de dividir por 40, são 40 números que eu tenho, e não somente 6. Então, na hora da fórmula, é aquela soma do produto vezes a frequência, dividido pela soma da frequência. Então, aqui a média seria 161. Aí existe um processo breve, para o caso de você estar fazendo uma avaliação, um concurso que não pode usar calculadora. Então, observem que aqui nós acabamos trabalhando com valores elevados para fazer esses produtos, 11 vezes 160. Eu utilizei uma calculadora para fazer esses cálculos. Ou dá para fazer manualmente, mas acaba perdendo um determinado tempo. Então, para facilitar o caso, quando você não pode fazer uso de nenhum equipamento, você pode utilizar aquelas regras que nós vimos, as propriedades da média. Então, como eu sei que se eu multiplicar por um valor, ou se eu somar ou se eu subtrair, vai dar o mesmo resultado, só a média vai ficar multiplicada, operada para esse valor, nós podemos utilizar essa fórmula aqui. Como que ela foi pensada? Então, nós vamos fazer uma mudança de variável. Ao invés de calcular a média dessa variável x, nós vamos calcular a média de uma variável y, que é pegar cada um dos valores, diminuir de um dado qualquer que eu escolho e dividir pela amplitude. Então, ao invés de eu trabalhar com esses valores, eu vou trabalhar com valores menores, os valores y. E aí, a média desses valores y vai ser a média do valor real, do x, vai ser considerada em relação à média desse valor y, ou seja, vai ser a média de y mais o x0 vezes o h, porque nós vimos lá que se eu subtraio de todos os termos uma determinada quantidade, que nem neste caso, se eu subtrair de todos os valores do x0, a média final vai ficar somada desse valor. Se eu dividir por todos esses termos, a média vai ficar dividida, então se eu quero a real, eu multiplico. Então, aqui é um exemplo para tornar mais simples. Esse valor x0 aqui, eu posso escolher qualquer número. Uma dica é escolher sempre o valor central, porque aí os cálculos ficam mais fáceis. Então, neste caso aqui, eu tenho esses valores na faixa de 152 a 172, que são os valores x. Eu quero calcular a média de valores menores, já que esses números são elevados para eu fazer os cálculos manualmente. Então, eu escolho um valor mais ou menos central. Aqui eu vou escolher o 160, que os cálculos ficam mais fáceis com o número redondo, e eu diminuo de todos eles o 160. Então, 152 menos 160, menos 8. 156 menos 160, menos 4. 164 menos 160, 4. Olha, 168 menos 160. Eu acredito que tem essa tabela aqui na sequência. Olha, tem os cálculos aqui. Então, eu diminui de cada um dos valores o 160 e ainda dividi pela amplitude. A amplitude lá estava pulando de 4 em 4. 150, 154, 154, 158. Então, eu dividi por 4, que é a amplitude. Então, ao invés de eu me preocupar em calcular a média dos valores 152, 156, 160, eu vou calcular a média de menos 2, menos 1, 0. Observe que são valores menores que facilitam o cálculo mental. Então, ao invés de eu trabalhar com essa variável x, eu vou trabalhar com a variável y. Observe que, quando eu preciso fazer o produto, já que a média é o produto do y vezes o f, eu consigo fazer esse cálculo direto. Olha, 2 vezes 4, 8. Como é menos 2, menos 8. Menos 1 vezes 9, menos 9. 0 vezes 11, 0. Quando eu tenho que fazer essa soma aqui, lembram lá, eu tinha que fazer a soma dos valores 600, 1000 e alguma coisa. Aqui eu consigo somar mentalmente, justamente pelos valores ficarem alguns positivos e alguns negativos. Como eu escolhi um valor central para fazer essa diferença, então sempre eu terei valores negativos e positivos de modo que se anulam. Então, olha, menos 8 com mais 8 dá 0, menos 9 com mais 9 dá 0. Então, a soma aqui fica somente 10. Aí, a média dessa variável y, então, é 10 dividido por 40. Só que,
como eu quero não avaliar a média da variável y, eu quero da variável x, o que eu faço? O 10 dividido por 40 seria a média da variável y. Só que como a variável y foi, todos os números foi dividido pelo h, pela amplitude, então eu multiplico pelo h, que é a amplitude, 4. E como de todos os valores foi retirado 160, então eu somo 160. Então, vejam, 10 vezes 4, 40, dividido por 4, 1, mais 160, 161. Então, eu consegui calcular a média desses números sem a necessidade de ter feito aqueles produtos lá, 152 vezes 4, 156 vezes 9. Eu simplesmente diminuí cada um dos valores, o valor mais ou menos central, nesse caso 162 menos 152, 160 menos 152, menos 156, já dividindo pela amplitude. Esse cálculo você consegue fazer mentalmente, por exemplo, aqui, 160 menos 152, menos 8, dividido por 4 dá 2. 160 menos 156, 4, dividido por 4, 1, negativo, porque 160 menos 156 é menos 4. E assim sucessivamente. Observe que eu consigo esses valores mentalmente, da mesma forma que o produto e a soma que nós fizemos. Então, eu consegui chegar no mesmo resultado daquele exemplo anterior. Lembre-se dessa tabela aqui. Olha, eu precisei fazer esses produtos, que acabaria levando um determinado tempo, e obtive a mesma média. Então, esse processo breve, ele só é recomendado mesmo quando você não pode fazer o uso de uma calculadora, ele acaba facilitando e você aplica aquelas propriedades que nós vimos, que se eu somo, subtraio, multiplico ou divido um determinado valor em todos os termos, a média também fica operada por esse valor. Aí, o que nós temos? Alguns exercícios que podem ser feitos. Então, depois eu passo a solução deles. Aqui só um exemplo de como que nós poderíamos fazer utilizando o Excel. Então, vamos reduzir aqui. Então, olha, eu quero calcular a média de 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8 e 6. Como que eu calculo essa média? Então, eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade. Essa é a forma algébrica que nós vimos. Ou eu posso utilizar a ferramenta computacional, nesse caso a média. Então, aqui média, abre parênteses e seleciono os valores que eu quero calcular a média. Fecha parênteses. Então, nesse caso aqui, a média deu 5,1. Você pode conferir esse valor fazendo pela definição. Olha, pela definição, como que seria? A soma de todos esses valores. Então, a soma de todos eles, somando, vai dar 51. Aí, eu faço 51 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. 51 dividido por 10 é 5,1. Então, você pode utilizar o Excel ou mesmo a HP, por isso que eu utilizei como símbolo da média vamos colocar aqui um emulador da HP 12C. Esse que nós estávamos usando. Deixa eu tentar reduzir aqui um pouquinho. Opa. Aqui, que daí eu consigo ver os valores. Então, como que eu faria na HP? Na HP, acaba que para matemática financeira nós vemos que os comandos facilitam bastante, mas em estatística acaba não dando muita diferença. Vejam, os comandos estatísticos são esses que estão em azulzinho aqui, na parte numérica. Então, a média é o x barra. Olha aqui, né? Eu simbolizei pelo x barra, que é o mesmo símbolo aqui da HP. Como que eu vou calcular, então, a média desses valores? Eu vou guardar cada um deles. Então, vou limpar aqui a calculadora, caso ela não esteja limpa. E daí eu guardo cada um deles. 3. Enter. Ops, não é Enter.
é esse sigma mais, que é o símbolo da estatística. Então, eu vou colocar lá 3, sigma mais, ó, apareceu o número 1, que é o primeiro valor que eu coloquei. Daí, 5, sigma mais, 2, sigma mais, 6, sigma mais, 5, sigma mais, 9, sigma mais, 5, novamente sigma mais, 2, 8 e 6. Observe, são 10 valores, ela foi contando de 1 em 1, então temos 10 valores. Eu quero calcular a média está desenhada em azulzinho, então eu vou apertar o azul e o 0. Olha, 5,1, que é o que nós já tínhamos observado. Quando os dados estão agrupados, aí lembre-se que a média ponderada é o x barra, que na HP é o x barra W. Então, como que eu faço nesse caso aqui? Eu guardo os valores separado por Enter. Então, ficaria aqui, limpando os valores. Então, eu tenho que colocar 2, Enter, daí a frequência, 1, sigma mais, daí 3, Enter, a frequência aqui também é 3, sigma mais, daí o do 4 é 6, 4, Enter, a frequência do 4 é 6, 6, sigma mais, o terceiro termo da linha, embora eu tenha apagado, daí do 5 é 10, 5, Enter, 10, sigma mais, é o quarto termo da linha, daí do 6 é 13, 6, Enter, 13, sigma mais. O do 7 é 8, 7, Enter, 8, sigma mais. Daí o do 8 é 5, 8, Enter, 5, sigma mais. Do 9 é 3, então 9, Enter, 3, sigma mais. E do 10 é 1, 10, Enter, 1, sigma mais. Foram 9 valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso mesmo. Daí eu vou calcular a média ponderada, que a calculadora representa por x barra um Wzinho do lado. Então, eu vou apertar o azul e o 6. Então, a média aqui dá 5,92. Vocês podem conferir depois o valor fazendo o produto e dividindo pela soma das frequências, que acaba, nesse caso, facilitando o uso pelo Excel. Então, tentem resolver estes exercícios, tem um exemplo de cada. Na próxima aula, nós damos início à nota. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixem lá os comentários. Obrigada. Tchau, tchau.